pior do que você ficar refém do que o outro pensa de você, é você ficar refém daquilo que você mesmo pensa de você. Quando que essa pessoa percebe que ela vive na gaiola de ouro? Não é sobre escolher ou não sair da gaiola de ouro. É sobre escolher ou não desperdiçar a vida. Ela é conselheira de empresários inspiradores e especialista em autoconhecimento. Miriam Hattori mentora empresários a cuidarem do ativo mais valioso de qualquer empresa, a cabeça do dono. Com uma abordagem autoral que une autoconhecimento e realização pessoal, Miriam acredita que entender a si mesmo é uma forma de superinteligência, uma habilidade que precisa ser despertada, treinada e lapidada ao longo da vida. Se prepare para experienciar uma verdadeira transformação nos próximos minutos. Você é a primeira pessoa e a única que eu ouvi falar sobre viver mais vidas nesta mesma vida. Que conceito é esse? É olhar para a vida, olhar para trás e falar, cara, e por que lugares você passou, quantos potenciais você manifestou e quem você é hoje. É quase como se a gente fosse aceitando da vida o convite que a vida vai fazendo. Te entreguei pronto, não Isso. vai afundar o negócio, não vai destruir tudo que 2 gerações levaram esse tempo todo para construir. A rotina, ela constrói coisas. A rotina organiza a nossa mente. Ela é ordenadora, ela coloca ordem. A monotonia, ela desordena. Sejam todos muito bem-vindos ao Newcast. Hoje a minha convidada Miriam Hattori vai falar sobre autoconhecimento. Você vai se surpreender com o que você vai ouvir aqui hoje. Eu te garanto, é algo diferente de tudo que você já ouviu sobre autoconhecimento. Fique com a gente até o final. Miriam, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Cassim. Bora lá, falar dessa inteligência tão fundamental, né, que é o autoconhecimento. Maravilha. Tenho algumas perguntas que eu não posso esquecer de jeito nenhum e estão aqui. E fora isso, a gente vai no nosso flow, porque eu sei que você entrega muito. Então vamos lá. Vamos começar o seguinte. Autoconhecimento, segundo Miriam Hattori. O que você acredita que é? Para mim, autoconhecimento é uma inteligência. É uma inteligência individual. É como se fosse a possibilidade que a gente tem de construir uma inteligência do quanto a gente se conhece, do quanto eu sei sobre mim mesmo, do quanto eu tenho intimidade com toda essa galera interna, né? Porque a gente é uma diversidade aqui dentro, né? E o quanto eu conheço de cada pedacinho dessa diversidade dentro de mim. E isso vai gerando o quê? Vai gerando um nível de inteligência sobre a gente mesmo. Para mim, autoconhecimento tá conectado com a palavra inteligência individual. Que maravilha. E não dá para a gente ignorar o fato de que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente é em alguma coisa, mais habilidades a gente tem. E quando a gente fala de inteligência na gente mesmo, que é o autoconhecimento, a gente pode considerar, na minha visão aqui, a gente desenvolve praticamente superpoderes, se conhecer desse tanto. Com certeza. Porque, na verdade, a gente vem... quando a gente chega, vamos dizer, nesse mundo aqui, a gente vem... eu diria que a gente vem inteiro. Que é como se fosse uma semente, assim, que é um potencial... que daí, com o tempo, a gente vai abrindo, né, essas sementinhas de potencial e vai manifestando na vida. E aí, na medida em que a gente vai conhecendo mais da gente mesmo, é como se a gente fosse acordando esses potenciais. Então, o superpoder, ele vem justamente desse lugar, que é o lugar de você ir fazendo com que cada sementinha dessa vá sendo manifestado, porque cada sementinha dessa é um potencial a mais que a gente tem, que vem a partir de uma pessoa nova que a gente conhece dentro de nós. Então, sim, né, o superpoder está justamente em a gente conseguir ter mais sementinhas brotando, mais sementinhas sendo manifestadas na nossa vida. E como antes a gente ficava aqui, sei lá, 27 anos, 40 anos, depois a gente prolongou mais para 60, depois a gente prolongou para 80 e hoje tem aí uma expectativa de vida de até 120, a gente pode dizer que ativar esses superpoderes vai ficando cada vez mais importante, né? Uau! Isso me faz pensar em quantas pessoas atravessam a vida aqui e não despertam nem metade, nem 10% de tudo que poderia ser. Como que você, que é uma especialista no assunto, consegue conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, enxergar o potencial das pessoas? E como é isso para você, Miriam? Do tipo, caramba, que pena, tem um monte de gente que não vai. Não por conta da limitação que você está pondo, mas de perceber. Tem tanto potencial que não vai ser despertado nunca. Como que é perceber isso? Como que você... Você sabe que tem um sensor, né? E cada um de nós tem esse sensor também. O autoconhecimento, ele também está relacionado com entender como esse sensor funciona dentro de nós. O que é o sensor? O sensor tem... para cada um é de um jeito esse sensor, né? Às vezes alguém sente mais, mas ele tem a ver com... Às vezes eu percebo mais, eu tenho uma sensação de tédio. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Mas, basicamente, é como se fosse uma temperatura, assim, que a gente pode ter, um termostato que a gente pode ter, e que sinaliza se a gente está ou
não deixando a vida passar e desperdiçando a possibilidade de manifestar mais potencial, né? E esse termostato, ele pode vir, por exemplo, através de um tédio. Qual que é o teu nível de tédio pela tua vida? Ele pode vir através de um apetite. Como é que está o teu apetite pela vida? Ele pode até vir através de relacionamentos também. Como que tá o teu relacionamento com o outro? Você está muito irritado? Está muito frustrado? Com essa sensação de frustração? Tá muito reclamão, né? Então, tem vários termostatos assim, que a gente tem internamente e que vão contar pra gente se, né, para cada um de nós, se você tá ou não nesse lugar de estar desperdiçando a vida e lá na frente falar, cara, dava para ter sido mais. Você falou relacionamentos agora. Quando a gente fala de autoconhecimento, é algo que a princípio é para mim, e claro que no meu trabalho, nas pessoas que eu conheço, nos grupos de amigos, isso vai reverberar de alguma maneira, mas existe um tipo de trabalho específico de autoconhecimento para pessoas que estão vivendo um relacionamento, seja ele um relacionamento que está indo super bem ou não, tem um link aqui, como que você vê? Eu vejo assim, ó, o relacionamento, ele é uma pedra de lapidação, nossa. Né? Então, ele pode ser... Você tem uma frase maravilhosa, né, que diz assim, que na verdade são duas frases que eu componho numa única, que diz assim, semelhante atrai semelhante. É uma frase que a gente está habituado a ouvir, né? E que é mais facinho, né? Quando você encontra um semelhante, você fala, cara... Bateu comigo. Cara, bateu, né? Deu match e tal. E aí, são os amigos, né? São os nossos companheiros vamos dizer, companheiros de jornada, são aliados de vida. Então, semelhante atrás semelhante é legal, porque a gente precisa desse lugar também. Só que tem a questão dos opostos, né? E os opostos, eles se atraem justamente para a gente poder fazer essa lapidação. É quando tem atrito, né? Então, tem uma possibilidade gigante nos relacionamentos da gente se perceber através do outro. É quando a gente tira proveito dos atritos. É quando a gente tira proveito do perrengue que, tipo, cara, que saco, não aguento mais, estou estressado, tal. O outro tá me irritando muito. Então, o relacionamento, ele é quase uma pedra filosofal, assim, né? Se você entender que cada relacionamento na nossa vida é uma forma de lapidação, a gente vai tirar muito mais proveito de tudo que irrita a gente no outro. E ao invés de querer ficar mudando o outro, você entender que se você mudar o outro, você não necessariamente se mudou, e aí a possibilidade que existe de você atrair uma outra pessoa igual é enorme, né? Olha só, eu desenhei uma cena aqui, né? Eu sou extremamente visual, desenhei uma cena aqui. Então, eu estou precisando de uma lâmina para me cortar ao meio. E quando eu encontro com essa lâmina, eu troco ela por um pedacinho de plástico inofensivo, porque eu nem quero ser cortado mais, embora eu precise. Aí, daqui a pouco, eu trombo outra lâmina. Se fosse lâmina, legal essa metáfora que você trouxe, né? E se fosse uma lâmina, é como se o outro fosse machucar a gente. Tá. Porque a lâmina, ela tem esse poder, Sim, né? ela vai cortar. Ela tem esse lugar de cortar, de talvez tirar uma parte para lapidar, né? Tá. Eu gosto muito do atrito, né? E não da lâmina. E eu adorei a metáfora da lâmina, porque isso é como veio para você, né? Sim. Eu gosto muito de aproveitar a questão da lâmina, porque de alguma forma isso vai repercutir para alguém também. E dependendo de como a gente faz, vira uma lâmina mesmo, né? A gente começa a ficar preciso em algumas colocações e a gente começa a ficar cortante até, né? Uau. Porque quanto mais você conhece a pessoa, mais você sabe onde é que pega, né? Nossa! E aí você começa a ficar cada vez mais preciso, que nem uma lâmina mesmo. Você começa, né? E aí começa a ficar nesse lugar de ferir, né? Que acontece muito nos relacionamentos. Quando a gente entende, num determinado momento da relação, que o outro está atrapalhando a gente. E aí você começa, cara, ele pegou em mim, agora você vai ter o troco, né? Aí eu vou pegar o outro também. E aí vai ficando a dupla, né? Ou o trio, seja lá como tiver esse relacionamento, vai ficando cada vez mais preciso e acertando cada vez mais ferir o outro. E é verdade, no relacionamento a gente vai ganhando uma intimidade e vai virando como se fosse, cada ponto de observação pode virar como se fosse uma arma para atacar quando você se sentir ferido. Uau. E daria para fazer o contrário, né? Cada vez que você se sentir ferido, entender que aquilo tocou você em algum lugar. E se tocou, eu posso ir lá ver o que foi que pegou aqui. Por que pegou? Né? Ao invés de ficar só no lugar do ferido, que daí você vitimiza, né? Porque se você se sente ferido, você está vítima da situação ou do outro. Então, dá para transcender isso, né? E falar assim, cara, eu vou passar o lugar da vítima e vou para o outro lugar, que é o lugar de entender por que me feriu. O que tem de assunto aqui? E aí, terapia, processo de coaching, mentoria, enfim, aquilo que... Às vezes um amigo, né? Também, às vezes, sabe mais de você do que você mesmo, né? Então, às vezes, você foi ferido aqui num lugar, vai conversar com alguém, né? Cara, me tocou. Ou me pegou, né? Ou me feriu. E aí, lidar com aquilo a partir de um ponto de vista que vai além da vítima.
para que esse lugar, né, de acertar o outro, de ferir o outro, não se torne uma fórmula de relacionamento, né, um formato de relacionamento. E aí por isso que eu gosto tanto da pedra, né? Tipo assim, do atrito, da questão de ir lapidando mesmo, né? Do atrito ir funcionando como se fosse uma grande estátua que a gente está, né? Se a gente fosse esculpindo. E aí você tá, na verdade, revelando uma nova forma, né? Cada vez que o atrito acontece, aquilo vai revelando. E aí sim, um consegue ajudar o outro a partir de si mesmo, né? Porque não é o outro que te ajuda, é você que se autoajuda, né? A partir do momento que você fala, cara, eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, o relacionamento, ele não adianta querer fugir ou escapar ou entrar numa dinâmica de querer mudar o outro, porque o caminho mais curto de mudar o outro é mudar a dinâmica do relacionamento. E a dinâmica do relacionamento se muda através da resposta que eu dou frente a algum tipo de agressão que eu percebi, que chegou em mim, né? Então, se eu trabalho isso, eu consigo atuar de uma forma diferente. Atuando de uma forma diferente, eu mexo no encaixe que eu tenho com aquela pessoa. E se eu mexer no encaixe que eu tenho com aquela pessoa, eu estou libertando o outro de ser aquela pessoa comigo. Uau. Porque às vezes a gente está prendendo a pessoa naquele tipo de relacionamento com a gente mesmo. Eu respondo sempre do mesmo jeito, o outro vem também sempre do mesmo jeito. Então, né, alguém está aprisionando alguém, né? E eu considero que o protagonista, o cara que tem mais abertura para o autoconhecimento, é que acaba sendo o algoz da prisão. Porque ele tem consciência que dá para fazer alguma coisa com isso. Então, se a gente percebe, né, que de repente, quem perceber que está mais aberto, dá para libertar o outro. Uau! Muito bom. Ó, você que está acompanhando a gente aqui, assistindo o episódio, já comenta aqui, se você estiver no YouTube, no Instagram, aonde você está assistindo, comenta aqui se já virou alguma chave para você, porque para mim já virou aqui, tá? É muito bom, Miriam, essa visão que você trouxe, e eu não trouxe de caso pensado não, foi espontânea a coisa da lâmina mesmo, porque na minha resistência, eu vou enxergar o outro, a provocação do outro, aquilo que dói, quando vem do outro, como uma lâmina. Né? E aquilo está ferindo, mas olhar por outro lado e entender que de repente o outro está ajudando e é uma escultura, está ajudando a me esculpir, é diferente, né? Quando a gente está fazendo uma escultura é algo mais bonito, né? Mais forme, mais propositalmente bem feito, diferente de cortar e arrancar um pedaço. Mas agora tem um ponto, pode ser que o outro esteja ferindo mesmo. Tá? Pode ser que o outro esteja, de fato, ferindo, né? Mas aí é lembrar, né, que o outro está ferindo, às vezes, não por ferir, né? Ele está ferindo por conta de uma reatividade, né? Ele está reagindo a também ter se sentido ferido em algum lugar. E aí, como ele não consegue fazer essa dinâmica de parar e observar e falar, cara, por que tocou, né? Por que feriu? Ele vai alimentando aquilo que o feriu, né? Então, agora eu vou me defender, eu vou atacar também. E aí é quase como se fosse um processo de reatividade da relação reativa e que vai ficando cada vez mais tóxica, né? Quando, se for possível responder essa pergunta, obviamente, quando que a pessoa consegue ter noção de que aquele relacionamento está sendo um lugar, um ambiente, uma experiência de construção, de esculpir de fato, ou quando a pessoa fala, estou num relacionamento com uma pessoa tóxica de verdade, com um narcisista de verdade, com uma pessoa que não está interessada em me transformar em nada, ela só quer realmente me destruir. A pessoa tem essa sensação clara que o outro quer destruir. Quando ela percebe que é fato essa percepção ou é uma ilusão porque ela não quer ser transformada? Tem uma maneira? Tem. A relação seria mais ou menos, vou levar para um outro contexto para ficar mais fácil, né? Daria para ficar nesse lugar de ficar analisando e tudo mais, né? Mas aí sempre vai ter um viés, né? Que é tipo assim, será? Será que não sou eu? Será que... Então, mais ou menos, a relação é mais ou menos que nem comida. Sabe quando a gente quer começar a comer saudável, né? E você fala assim, cara, mas será que é o meu ecossistema que está me permitindo, ou é o meu DNA, ou é a minha família que está me levando a me alimentar mal, né? E aí você entra num lugar de querer tirar as comidas que são ruins da vida, né? E no relacionamento, às vezes, é isso. Eu quero tirar as coisas que não são boas, né? E é muito comum na nossa relação com comida também. E eu costumo dizer que, às vezes, é mais fácil e mais simples, ao invés de tentar tirar o que está ruim, é inserir mais coisas boas na vida, sabe? Então, aumentar a rede de relacionamento, né? Ou seja, eu vou frequentar lugares que tenham amigos que são, tipo, vamos dizer assim, mais saudáveis. Eu vou frequentar novos ambientes. Eu vou não só ficar focado nesse relacionamento, né? Vou desenvolver outros projetos para minha vida. Enfim, você começa a aumentar o tamanho de mundo, sabe?
O mundo não fica só naquela relação, só naquela dinâmica de relacionamento, e aí parece que tudo vira aquilo, né? Não que não seja uma coisa grande, é óbvio que é uma coisa grande, o relacionamento é sempre uma coisa grande. Mas é que às vezes o tamanho de mundo fica muito pequeno. Então eu gosto sempre de imaginar que dá para aumentar o tamanho de mundo, para que até aquela relação ganhe a sua real dimensão na vida da pessoa, sabe? Porque senão a vida da pessoa vira aquela relação. E a gente tem muito mais lugares, né? A gente tem muito mais contexto. A gente tem um contexto profissional, a gente tem um contexto social, a gente tem um contexto de outros amigos. Então, se a gente aumenta o tamanho de mundo, aquilo ganha a sua real dimensão. E também tem outra, né? Quando a gente está muito perto, você tem um tipo de visão sobre aquela relação. Quando você aumenta o tamanho de mundo, você também aumenta o seu caminhar pela vida, né? E você ganha um ponto de observação maior, com uma distância maior também. Então, é como se você alocasse dentro de você um outro líder interno, né? Que é, cara, eu vou ter uma visão mais do balcão, sabe? Assim, eu vou ficar um pouquinho mais longe, assim. É muito comum isso quando eu faço imersões presenciais em grupo e que às vezes vai um casal, né? Que aconteceu agora. E é super legal quando o casal vê, né? O marido vê a visão do grupo sobre a sua esposa. Que daí é a visão que ele não tinha. E quando o grupo vê, quando a esposa vê a visão do grupo do marido dela. Né? E aí ela fala, cara, mas então o que eu tô vendo daqui, do ângulo que eu tô vendo, não é só isso, ele não é só isso. Né? E assim por diante. A gente também estreita um pouquinho o nosso ângulo de visão quando a gente está só naquele relacionamento. Perfeito. Então, essa possibilidade de também inserir, né, aumentar esse diâmetro do tamanho de mundo, ele dá essa possibilidade de você ter uma visão mais distanciada da coisa. Quando uma pessoa em um relacionamento com dificuldades busca o autoconhecimento, porque ela entende o seguinte: eu devo ser o problema. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Deixa eu me conhecer melhor, porque eu vou levar isso para dentro de casa e eu vou tentar resolver. Eu consegui enxergar algo. Tipo o mito da caverna de Platão, né? O primeiro que saiu, viu a luz, volta. Aí ele volta assim, veja bem, tem vida lá fora. E ele começa a contar tudo aquilo. A partir desse momento, é possível que esse que despertou consiga persuadir ou convidar ou trazer aquele que ainda está na penumbra ali para também se autoconhecer? Ou você acredita que isso tem que ser uma busca interna e não tem que ninguém interferir de fora e convidar? Eu não acredito que tenha que convidar, mas convidar diretamente, assim, né? Porque de verdade é uma iniciativa da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu não faço nenhum processo, não aceito ninguém como cliente que tenha sido contratado por alguém. Tipo assim, o pai contrata para o filho, ou a esposa contrata para o marido, ou o sócio contrata para outro sócio. Eu não aceito, né? Porque de verdade tem que vir da própria pessoa. Entretanto, dá para fazer um outro tipo de convite, que não é um convite tão direto, né? E o convite que dá para fazer, e que é o melhor de todos, é a própria transformação pessoal. Quando alguém que está perto, né, vê você fazendo um tipo de transformação, aquilo chama tanta atenção e parecia tão impossível, porque a gente rotula as pessoas, né? Tipo, o meu pai é assim, a minha irmã é assado, né? E a gente tem os rótulos que a gente estipula para cada um. Quando a gente vê aquele rótulo se diluindo e as respostas sendo diferentes, é quase como se a gente também conseguisse ver, você consegue ver em você a possibilidade de ser mais do que aquilo que você mesmo percebe de você. Porque, assim, pior do que você ficar refém do que o outro pensa de você, é você ficar refém daquilo que você mesmo pensa de você. Então, quando dilui o rótulo que o outro, que você tinha do outro, é quase como se fosse uma possibilidade interna, porque a gente é bem egoísta, assim, né? Mesmo inconsciente, a gente quer o nosso próprio bem. Né? Até porque esse foi o acordo, cada um cuida de si também, né? Eu cuido do outro, mas a gente tem a nossa responsabilidade de cuidar de si. Então, quando dilui o rótulo do outro, é como se colocasse em xeque, olha, o que você está vendo dessa pessoa se expandiu. Então, aí, mesmo que inconscientemente, volta para cá a possibilidade de que aquilo que eu penso de mim não seja só aquilo que eu penso de mim. Sabe? Perfeito. É uma autopercepção que vai trazer uma busca genuína por se transformar também. É uma possibilidade que existe de mudar essa autopercepção. Então, aí é um convite indireto, né? É um convite de verdade, é um convite, né? Porque daí é quase como se, nossa, parece que a vida está propondo mais do que só isso que eu estou vendo que é a vida. E aí a pessoa se sente atraída e sim, a gente pode influenciar muitas pessoas, muitas pessoas. E a melhor forma de influenciar e de mudar qualquer outra pessoa é cada um de nós fazer o seu movimento de mudança, né? De expansão. Frase clichê, mas maravilhosa, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Seja a mudança que você quer
na tua empresa, seja a mudança que você quer no seu liderado, seja a mudança que você quer no seu relacionamento, impacte pelo exemplo. É aquela frase lá, tá até na bio do meu Insta, né? Que é: nada mudou, eu mudei, tudo mudou. Muito boa essa frase. Porque desencaixa. Repete aqui, Miriam. Pega aí, você que está acompanhando, anota essa para você meditar um pouquinho sobre essa frase. Vai lá, Miriam. Nada mudou, eu mudei, tudo mudou. Desencaixa, sabe? Quando a gente muda, desencaixa. E aí desencaixa, todo mundo tem a oportunidade que está à sua volta, tem a oportunidade de não ficar preso naquilo que sempre foi, porque você também está preso naquilo que você sempre é. Então, é bem um encaixezinho, assim, que solta. Uhum. Aí faz aí o que você quiser com isso, sabe? Tipo assim, é quase como se você estivesse falando para a galera em volta. Uhum. Faz aí o que você quiser com isso. Né? Eu não vou ser só essa pessoa que está aí escrita que você acha que eu sou, entendeu? E aí você não está mais terceirizando a sua equipe interna, né? Que é essa galera que mora aqui dentro, se congelar. Então, eu não sou só isso. Eu sou alguma coisa além disso. Uau. Pegando o gancho na equipe interna, eu nunca ouvi falar sobre isso antes. É uma criação sua? É uma metodologia própria, Miriam? É um conceito e uma filosofia de vida também. Fala um pouquinho disso. Esse conceito de equipe interna, ele nasceu num momento da minha vida muito desafiante, não seria a palavra adequada, porque seria pequeno até. Foi difícil mesmo, foi muito árduo, foi um susto que eu levei da vida, assim. 2015, eu tava com uma... Eu diria que eu tava numa lua de mel com a vida, assim. Sabe quando você consegue estar num lugar que parecia que era uma lua de mel? Hoje eu vejo que não era, né? 10 anos depois, eu olho para trás e falo, cara, eu não tava em lua de mel, eu tava dormindo. Interessante, né? E na época eu achava que eu estava em lua de mel. Porque eu estava num lugar que era assim, eu morava 3 vezes por ano fora do Brasil, que eu amo, né? Morar fora do Brasil. Porque eu gosto de troca de contexto. Então, eu ia 3 vezes por ano morar na Europa. Eu ficava um mês na metade, no primeiro semestre. No meio do semestre, que é verão lá, eu ficava 2 meses morando lá. E mais um mês no meio do segundo semestre. Então, e eu estava viajando com o meu companheiro de vida, a gente trabalhava junto. Então, parecia uma lua de mel, né? Eu estava sentindo como se fosse uma lua de mel. Era tipo, cara, tava muito bom o negócio. E eu atendia só no presencial. Eu não tinha nada desse negócio de digital, nem sabia que esse troço existia, não tinha Instagram, não tinha nada. E de verdade eu tava. Só que tinha um pedacinho, né, meu que sabia que tinha alguma coisa a mais para fazer na vida, sabe? Tipo assim, cara... Tá bom, tá transformando a vida de algumas pessoas, mas já tá mais do mesmo, né? E eu sabia que eu já tinha revelado para mim, de tanto atendimento que eu fazia fora do Brasil, eu atendi alemão, atendi francês, suíço, espanhol, né? Eu só não atendi português, português de Portugal, né? Uhum. Mas eu atendi a Europa em várias culturas, assim, Luxemburgo, enfim. E aí, eu sabia que com toda aquela diversidade de gente que eu estava atendendo, eu já tinha descoberto uma coisa, que é hoje o self-mosaico, e que eu deveria parar um pouquinho de fazer essa vida maravilhosa, né? Que hoje eu chamo de gaiola de ouro, que é quando tudo está tão lindo, tão maravilhoso, vamos não desarrumar o que tá bom, né? Que eu achava que era isso, que eu estava numa lua de mel, que eu tinha uma vida que todo mundo queria. Só que tinha uma parte de insatisfação que era pequenininha, que era esse pedaço que dizia dentro de mim assim, cara, para um pouquinho, fica no Brasil um pouquinho e sistematiza esse negócio, porque dá para dar o próximo salto. Que é escalar esse negócio para mais gente, né? Porque eu estava atendendo só, imagina, eu ia para a Europa atender lá. Então, eu não conseguia atender muita gente, era tudo, né? Era individual e em grupo, mas os grupos, eu nunca gostei de grupo grande, então presencial não dá para escalar muito. E não é escalar financeiramente, é escalar o impacto mesmo, né? Com tudo que eu estava descobrindo. Aí, em dezembro de 2015, o meu sócio ele se atrapalhou com a saúde, violentamente, de uma forma muito grave, assim, e a gente descobriu um câncer de pâncreas, que é um câncer extremamente violento, extremamente silencioso. Quando a gente descobre, ele já está num lugar muito esquisito, assim, sob o ponto de vista de avanço, né? E aquilo foi um choque para mim. E foi ali que nasceu o conceito de equipe interna. A palavra, né, a expressão equipe interna. Eu já trabalhava dessa forma, eu tinha cards com os líderes de equipe interna, tudo isso já estava desenvolvido. Só que eu trabalhava como se fosse, eu falava assim, isso aqui é um mosaico, né? E eu falava, tem várias pessoas dentro de você, tal. Então eu tinha tudo isso já desenvolvido. Esses cards todos traduzidos em alemão, em espanhol. Que legal. Em espanhol não, em alemão, em francês e em inglês. Uau. E português. Porque eu estava validando esses 56 líderes, né? E aí eu, nessa pesquisa de validação, eu estava me divertindo com aquilo tudo, estava tudo lindo, maravilhoso. Só que o termo equipe interna não tinha nascido ainda.
quando aquela rasteira que foi me dada pela vida, né, que eu me coloquei naquela situação, porque a gente constrói, né, tudo que está acontecendo, pelas decisões que a gente vai tomando. E quando tudo aquilo aconteceu, foi tudo tão rápido, mas tudo tão rápido, que de uma hora para outra desmoronou o meu circo inteiro, assim, sob todos os pontos de vista. Financeiro, porque o meu companheiro de vida não tinha plano de saúde. Então, financeiro, eu comecei a trabalhar sozinha, porque ele, em semanas, ele já não podia mais trabalhar, ele começou a perder muito peso. Rápido. Foi muito rápido. Em um mês, ele já tinha perdido, sei lá, uns 7 quilos. Né? E foi perdendo um peso, e também não tinha mais energia, e começou a estar focado com a coisa, né, da saúde e tudo mais. Foi tão violento, mas foi tão violento, que foi quase tipo, como se tivesse passado um tsunami, assim, e destruído tudo. E aí, naquele momento, eu entendi, buscando muita ajuda, assim, e eu percebia que, cara, ninguém conseguia me ajudar. Porque todo mundo ficava emocionado, sabe, com a história. Todo mundo que vinha me ajudar conhecia também o meu companheiro de vida. E aí era uma confusão. Eu ficava mais tempo tentando consolar a pessoa e mostrando, né, tudo. Eu falei, cara, não dá, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui. E aí eu entendi que eu precisava do meu próprio método para mim. Eu precisava da Miriam. Eu falei, cara, se eu conseguir escalar, que era o que eu fazia com os meus clientes, se eu conseguir escalar uma nova equipe interna que vai passar por esse lugar e entender por que eu estou passando por esse lugar, eu passo por esse lugar. E faço um avanço, né? Lógico que hoje, 10 anos depois, eu consigo lidar com isso conversando dessa forma, né? Porque eu consigo olhar para trás e entender o que eu fiz. Mas na hora foi muito intuitivo. Eu falei, não dava tempo, né? E a minha intuição foi, eu vou me auto-aplicar a minha própria mentoria. E aí, me auto-aplicar, o meu próprio aconselhamento, vamos dizer assim, a minha própria tutoria, significava, o que eu fiz? Eu comecei a gravar conteúdo para mim mesma. Então, eu entregava para o meu cliente, e o que eu ia entregar para o meu cliente, eu gravava um áudio para o meu cliente. Para que, de tal forma que eu também pudesse usar o áudio. E aí eu comecei a gravar conteúdos para o meu cliente para poder, na verdade, eu não estava estruturando ainda. Eu estava gravando conteúdo em áudio, WhatsApp mesmo, porque daí seria a forma de eu aplicar a mesma atividade para mim. E aí eu fui fazendo isso, e aí eu entendia que cada cliente que chegava para mim tinha alguma coisa a ver comigo. Uau. Então, a equipe interna que eu escalava naquele cliente, eu entendia que por sincronicidade tinha alguma coisa a ver comigo. Então, eu falava para o cliente alguma coisa e eu me aplicava o mesmo conceito, sabe? Eu pegava o mesmo recado para mim. E eu comecei a usar o que eu ensino, que é todo mundo que chega para você, que você está aconselhando, aquele recado também serve para você. E aí, com toda essa dinâmica, eu entendi o meu método, que eu fazia intuitivamente. E aí eu debriefei o meu próprio método. Eu falei, eu entendi o que eu faço com o cliente. E aí, naquele momento, eu escrevi mesmo o método. Aí eu dei download do método, aí eu gravei todo o conteúdo, daí eu entendi que tinha um lugar chamado Plataforma Diário de Membros. E aí, todo o digital nasceu a partir daí. E aí eu trouxe todos os meus clientes para esse conceito de equipe interna. E aí eu comecei, né, difundir e ensinar que tudo aquilo que eu fazia, que toda aquela galera que eu apresentava para cada um, né, era a nossa equipe interna, e que a cada momento você precisa escalar um time novo para poder jogar um jogo novo, né, porque a vida vai apresentar momentos como esse que, né, que às vezes são mais dramáticos, às vezes menos, às vezes mais disruptivos, às vezes menos. E pela primeira vez na vida eu protagonizei um processo de negócio, que hoje eu tenho sócia, né? E tenho sócios, parceiros de negócio e tal, mas que eu só deixei entrar na minha vida depois que eu consegui protagonizar 100% assim, do meu negócio. Falei, não, ninguém vai entrar agora, eu vou fazer sozinha, porque eu preciso estar na frente, pela primeira vez, na frente desse palco. Aí eu me desafiei a fazer isso e escalei essa equipe interna que está aqui hoje. E aí, 10 anos depois, eu consigo entender bem o que eu fiz. Assim. São 56 líderes. Líderes de equipe. A gente não precisa dos 56, né? Essa é a forma que eu didaticamente mapeei para poder justamente ensinar, transferir, tutorar. Eu faço muito aconselhamento para CEO de empresa, que é o meu grande cliente, justamente para que ele possa escalar o time e sair da gaiola de ouro, que a maioria dos grandes empresários acaba ficando, né? Porque se constrói uma coisa de muito sucesso e às vezes a gente fica preso lá. Eu estava presa numa gaiola de ouro. Pegando o gancho do gaiola de ouro, quando que a pessoa pode ter um primeiro insight do tipo, será que é isso mesmo? Quando que ele começa a perceber que é uma gaiola de ouro? Porque a água está morna, está confortável, está gostosinho, tem aquela metáfora do sapo, né? Se você quiser matar o sapo, não dá para você jogar ele na água fervendo, ele pula. Mas põe ele na água fria e vai esquentando devagarzinho.
Ele cozinha, porque É. vai ficando gostosinho quando ele perceber, não dá mais tempo. Já era. Quando que essa pessoa percebe que ela vive na gaiola de ouro? Tem uma distinção fundamental, né, que é a diferença entre tédio, que é a monotonia, e a rotina. A rotina, ela é importante. E a rotina, ela constrói coisas. A rotina organiza a nossa mente. A rotina, ela possibilita que a gente não fique desperdiçando energia. Então, eu tenho uma rotina que me permite coisas que são corriqueiras estejam organizadas e ordenadas de tal forma que aquilo se transforma numa rotina que vai fazer com que as coisas se ordenem, né? Então, a rotina, ela é ordenadora, ela coloca ordem. A monotonia, ela desordena. Porque a monotonia, ela gera uma ausência de processo criativo, ela gera uma ausência de evolução e ela gera uma coisa chamada tédio, né? Que é um lugar muito... que vai comendo assim, o nosso apetite pela vida. E aí a gente vai falar de qualquer coisa que é monótona, desde aquilo que você come, até aquilo que você vê, até aquilo que você assiste, e até aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer, né? E também aquilo que você faz quando você tem muita coisa para fazer. Vai ficando tão monótono, que a gente para de aprender porque já não é mais para estar ali. Então, a diferença entre as duas coisas, que é importante ter, porque eu gosto de diferenciar, porque tem gente que às vezes confunde e acha que eu estou falando de ausência de rotina. Uhum. Eu não estou falando de ausência de rotina. Eu estou falando do termostato da monotonia. A monotonia, o termostato do tédio, esse lugar que você fala... Tá, mas não tá, né? Tá bom, mas não tá. Esse é o lugar que dá para perceber que você tá na gaiola de ouro. Então, se a pessoa identifica todos os sentimentos que você falou aqui agora, mas ainda assim identificando tudo, ela não sai, existe uma recompensa de algum lado, essa seria a gaiola de ouro. Essa seria a gaiola de ouro e esse seria o momento de procurar ajuda de alguém. Tá. Sabe? E essa deprime, né? E essa ajuda de alguém, quando eu falo ajuda de alguém, eu tô falando da ajuda de alguém interno. Isso é importante. E aí, se eu não sei tirar essa ajuda de alguém interno sozinho, eu vou procurar ajuda. Coach, terapeuta, enfim, né? Quem precisa de um movimento um pouco mais estruturado, que é o que eu faço, por exemplo, eu faço um movimento estruturado, porque dependendo de em que posição a pessoa está na cadeia hierárquica da sua própria vida, né? E da vida de outras pessoas, não dá para simplesmente a pessoa apertar um botão e falar, tô de sabático. Uhum. Pula da gaiola e fala... volto daqui a 2 anos, entendeu? Tá. Não dá, né? Tá. Então, você precisa fazer um movimento estruturado, onde você vai conseguir fazer essa saída da gaiola de ouro ser uma expansão da gaiola de ouro. Ou seja, qual é a próxima área que eu vou construir, qual é a próxima área que eu vou construir. E aí a gente constrói sem necessariamente ter que destruir. E aí a gaiola de ouro passa a não ser mais a gaiola de ouro. Ela só tinha aquelas barrinhas porque você mesmo... não saía dali, né? Mas quando você vai se aproximando do limite da gaiola de ouro, você começa a ver que não tem barrinha nenhuma, é você que construiu, que só vai até ali. Uhum. Tá? Então, tem pessoas que precisam que esse processo aconteça de uma forma mais estruturada, porque ela tem muita responsabilidade. CEO de empresa, né? Pessoas que estão liderando muita gente. Então, não dá para simplesmente apertar um botãozinho e, né? Agora, tem gente que dá, né? Que já está mais leve, por exemplo. Então, você faz um movimento. Eu quero fazer um movimento diferente, tal, e você constrói. Então, depende muito, a ajuda que você precisa depende muito de quem você no teu contexto. E aí eu diria que não é sobre escolher ou não sair da gaiola de ouro. É sobre escolher ou não desperdiçar a vida. Nossa, totalmente diferente. Porque se você saca que você está e não faz nada com isso, você tá na verdade, tendo consciência de que tem mais vidas para viver nessa mesma vida e que você, então, está escolhendo não viver. Portanto, algumas pessoas dentro de você não vão ter a oportunidade, dessa vez, de manifestar o potencial. Portanto, algumas pessoas não vão viver. Né? É quando você começa a envelhecer, por exemplo, mesmo tendo 30 anos de idade. Você não conhece gente que tem 30 anos de idade, você olha e fala, cara, que velhinho. Mas tem 30 com uma carinha e um corpinho de 72. Isso, parece que, né, o cara decidiu que vai ficar ali pro resto da vida. Entendi. Né? Que é o velhinho. Uhum. Não vai viver as vidas que ainda tem para viver. O velhinho é um cara da equipe interna? O velhinho, ele é eu diria que ele é o cara que ele vai se manifestar num determinado momento através de alguns membros da tua equipe interna. Uau. Sabe aquela pessoa que, conforme ela vai ficando mais velha, em vez de ela ficar mais sábia, mais vivaz, né? Porque ela tem uma sabedoria que ela vai desenvolvendo, ela vai ficando mais tranquila, ela vai ficando mais com uma aceitação, né, da idade e do amadurecimento, e ao mesmo tempo uma alegria de estar entendendo a vida.
que é um velhinho, né? É o nosso velho sábio, né? Mas também existe o nosso velho ranzinza. O nosso velho ranzinza é aquele que vai percebendo no decorrer da vida que algumas insatisfações que ele tinha durante a vida, ele não lidou com aquilo. Então, ele estragou, né? Porque insatisfação, o que é? Se eu tenho uma insatisfação em relação a alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Se eu não lidar com aquilo, aquilo vai virando uma frustração. Da frustração, ela vira uma raiva. Da raiva, ela vira uma revolta. E lá na frente, você fica uma mala. Não dá para voltar no tempo e fazer porque passou o time. E você não tem musculatura de transformar nada. Né? Então, você fica reclamando de tudo. Nossa. Porque daí não dá para fazer nada, então você reclama. Porque tá ruim também. E aquele que reclama menos tempo é aquele que reclama só para puxar a informação da insatisfação e vai fazer alguma coisa com aquilo. Identifiquei. Então, não é para não... pode reclamar. Só que reclamou, tem uma informação ali. Né? E aí, você pega aquela informação e usa ela para transformar aquela realidade. Se você não fizer nada, se você não desenvolver essa musculatura de transformar a raiva em alguma coisa, lá na frente vai dar ruim, né? Vai virar raiva, ressentimento, arrependimento. Chega uma hora do tempo que você não consegue fisicamente voltar para resolver, nem dá para resolver, já foi, acabou. E aí um velhinho rabugento, ranzinza, triste, infeliz, e a vida passou. E com a sensação de que dava para ter feito diferente. Então, toda vez que a gente sentir que tem alguma coisa a mais, né? Ou seja, cara, tem alguma coisa fora dessa gaiola de ouro. Eu não estou dizendo que se você não souber o que fazer com isso, você não tem o que fazer com isso, obviamente. Eu não sei o que faço com isso. Eu descobri. Tá, mas então levanta a mão, né? Sabe assim? Tipo, alguém sabe aí o que faz com essa informação, sabe? E sai buscando. Legal. Né? Eu, por exemplo, naquele momento, de dezembro de 2015, um ano depois, o meu companheiro, ele sobreviveu 16 meses. Então, um ano depois, 12 meses depois, eu estava na Tailândia. Eu comprei uma mentoria com 4 mentores incríveis, cujo processo de aconselhamento que ia acontecer ali aconteceria no contexto chamado Tailândia. Eu teria que viajar. Eu viajei 36 horas para chegar. Eu corri o risco, porque o meu companheiro de vida estava doente. Mas o que eu tinha que fazer? Eu precisava me preparar. Ele ia embora. Era fato. 3 meses depois, ele se foi. Eu ia ficar parada, sentada ali, me tornando cada vez uma pessoa mais amargurada, ou eu ia fazer aquilo que ele me pediu para fazer? Né? Porque a gente decidiu isso junto. Ele falou, pelo amor de Deus, segue a vida. Faça o que precisa ser feito. Eu não ia, eu tinha comprado o treinamento, mas aí como a situação dele começou a piorar, né? Não melhorava, melhor do que piorar, não melhorava, e não melhorar nessa situação é piorar muito, né? Porque precisa melhorar significava mudar de, né? Então o negócio está rescindindo, né? Não, é rescindindo a palavra? Acho que eu falei a palavra errada, né? Sei lá, fala aí que a palavra... Eu esqueci a palavra, mas tem essa médicos palavra. Em plantão, não é essa palavra? Pra gente, tá recuando, mas eu não sei como chama. É outra palavra. Médicos de plantão, coloca aqui. Coloca aí pra gente. Porque eu perdi essa palavra. E aí, não estava recuando a situação, e aí eu não ia. Eu teria que fazer 2 viagens. Uma para Scottsdale, no Arizona, porque fazia parte do processo. E outra na Tailândia, que seriam 36 horas de viagem. E aí eu tinha me cansado. Eu falei, não vou. Não dá para ir, né? E aí ele falou, não, você vai. Você vai porque você vai precisar do que você vai buscar lá. E precisa mesmo. E foi incrível. A viagem para a Tailândia foi uma viagem onde eu vivi num palco, através de ter sido coachada por um cara que trabalhava com artistas e atores de Hollywood. Então, ele treinava pessoas na parte emocional. Esqueci o nome dele, você vai acreditar? Que sacanagem, né? Vamos colocar depois na descrição. Eu vou achar ele. A galera tá perguntando isso agora em casa. É um americano incrível, assim. E esse foi outro desafio, porque eu nunca tinha saído para nenhum programa internacional em inglês. E aí também tinha esse desafio, né? Eu sempre fui, eu entendo, eu falo e entendo, mas não a ponto de ter me aventurado a fazer um negócio tão grande totalmente em inglês, onde você tem que se comunicar no palco, enfim, sobre você, né? E eu fui. Né? E foi incrível, porque daí nessa imersão eu fiz esse aprendizado de entender como funciona a minha sensibilidade. Uau, então, eu fiquei, 2015. Eu não vou dizer para você, eu ia dizer fiquei pronta, mas a gente nunca está pronto para nada, né? Mas eu fiquei pronta para aquele momento, assim, para daí, a partir da... É como se eu tivesse encurtado uma curva de aprendizado. Tá. E aí os próximos 2 meses foram meses muito árduos. Só que eu já estava num outro lugar, né? Eu tinha dado vamos dizer assim, uma rampada no meu autoconhecimento e no que eu entendia sobre a minha sensibilidade.
Porque a gente conhece muito sobre a nossa racionalidade, mas nós somos... Tipo, você é um bebezinho na tua sensibilidade, assim, no emocional, né? E aí foi isso. Então, foi muito legal, foi muito importante. Quando você fala, você trouxe nesse contexto todo, a coisa de vidas, viver vidas. Muito se fala por aí sobre vida após a morte, o que é que tem, se é que tem, essa dúvida da humanidade, né? Mas você é a primeira pessoa e a única que eu ouvi falar sobre viver mais vidas nesta mesma vida. Que conceito é esse? Esse é um conceito de dar, vamos dizer assim, aceitar da vida aquilo que ela está propondo e dando de pista, assim. É quase como se fosse um processo de upgradeando a nossa carreira. Vou falar de carreira profissional, por exemplo, de vida profissional, de contexto profissional, né? É quase como se a gente fosse aceitando da vida o convite que a vida vai fazendo. E às vezes a gente traça uma linha reta na vida profissional, é muito comum, porque eu trabalho com muitos executivos, né? E aí tem uma linha reta que é aquela linha de daqui eu saio para cá, que daí eu bato um bônus, daí eu bato essa meta, e aí eu chego naquela carreira ali, o que não tem nenhum problema, tá tudo certo também. Só que às vezes a vida está propondo um servir diferente, porque a vida profissional é sobre servir. E às vezes a vida está propondo um servir diferente para a gente. E esse servir diferente, se a gente consegue descobrir, na real a gente consegue fazer com que a próxima vida se manifeste. Eu sou designer de formação. E eu tive um escritório de design por 10 anos. Com um sócio incrível até um determinado momento, né? E quando que o sócio para de ficar incrível para você? Quando a gente começa a ficar insuportável para ele. Entende? Porque todo mundo me fala muito de o meu sócio é insuportável, entende? Mas eu tenho um outro lugar. Eu acho que a gente fica insuportável. Eu fico insuportável. Então, falando na primeira pessoa, né? Se você começa a ficar insuportável para o teu sócio, é porque aquele lugar, ele não é mais um lugar para você. Porque a gente acha que é só o outro que fica só tóxico pra gente, né? Mas, tipo, eu posso ficar tóxica para alguém também. E eu posso ficar tóxico para mim, dentro de mim. E quando eu fico tóxico, é quando eu estou vivendo a vida que não é mais para eu estar vivendo. Então, eu tive um escritório de design por 10 anos e, num determinado momento, aquilo não era mais... Tipo, não era mais o que eu queria. Ali seria, talvez eu conquistasse ser o maior escritório de design do Brasil. A gente já era muito importante naquela época. Tanto que eu tive muita resistência de todo mundo que estava à minha volta de eu sair de lá. Só que depois dali eu fui para arquitetura, depois dali eu fui para... Eu comecei a estudar finanças, eu fui para entender melhor como é que funcionava negócio, eu virei consultora de gestão de empresas em crise, sempre empresas com dono, né? Eu sempre gostei de trabalhar com o dono da empresa. E tudo isso foi me levando para o desenvolvimento pessoal, quando eu saquei que, cara, o grande ativo da empresa não é a empresa, o grande ativo da empresa é a cabeça desse dono. Que quando é a cabeça do dono, destrói o negócio. Né? A forma de pensar, a forma de olhar o mundo, a forma de se relacionar com ele mesmo. Não é nem a forma dele se relacionar com o outro, é a forma dele se relacionar com ele mesmo, porque daí ele sabota o próprio negócio. Da mesma maneira que ele chegou até ali, que a cabeça dele proporcionou tudo aquilo, ele destrói. Ele destrói. Numa fração de tempo. Sim. Ele leva 10 anos para construir e 1 para destruir. Isso. Ou menos, né? E às vezes destrói relacionamento, às vezes não destrói a empresa, mas destrói relacionamento, né? E tudo isso são sinais de que tem uma próxima vida para viver. Precisa, às vezes, romper com a vida anterior? Às vezes é uma escolha romper. Eu tive alguns momentos em que eu rompi. Rompi assim, eu vendi a minha empresa de design, né? Não queria mais trabalhar como designer. Trabalhei um pouco com arquitetura, não quis mais trabalhar com arquitetura. Então eu rompi, entre aspas, com aquele contexto profissional. Não rompi com a profissão, porque até hoje eu sou designer. Mas eu rompi com aquele contexto de manifestação. Então, isso depende de pessoa para pessoa. Depende da vida de cada um. E aí, viver mais vidas nessa mesma vida é olhar para a vida, olhar para trás e falar, cara, por que lugares você passou, quantos potenciais você manifestou e quem você é hoje? Eu só sou a conselheira de autoconhecimento que eu sou hoje porque eu fui um dia tudo isso que eu fui. Fui designer, fui arquiteta, eu atendi grandes empresários, eu tenho grandes marcas que são minhas e que estão aí até hoje. E depois eu trabalhei com negócio também, né? E aí eu só sou tudo que eu sou porque eu entendo tudo isso. E é porque é por conta de todas as vidas que eu vivi. Então, se a gente for abrindo as próximas vidas, você não está rompendo com nada, na verdade. Você só está aumentando o uso de todo o teu repertório. Você só está aumentando o repertório e, consequentemente, aumentando mais gente dentro de você. Então, não é que a vida vai ficando só maior. Você vai ficando mais robusto. Para cada vida que você manifesta nova, deixa nascer, né? Você deixa nascer uma nova pessoa dentro de você.
Então, nascendo uma nova pessoa dentro de você, por exemplo, nasceu o meu sensível, nasceu a minha capacidade de escuta. A minha capacidade de escuta hoje, por exemplo, o meu sócio lá, meu primeiro sócio, né, que é um anjo, na verdade, pelo tanto que ele teve que me escutar. Eu também fui anjo dele por várias vezes, porque ele também era insuportável de vez em quando. E eu também fui insuportável muitas vezes, porque eu era muito dono da verdade, e eu escutava muito pouco. Né? E hoje eu tenho uma capacidade de escuta absurda, assim, muito desenvolvida. Que eu desenvolvi muito trabalhando 5 anos na Europa, com tradutor. Que daí, se você quiser, depois a gente até conta essa história. Essa eu não sabia, nem dos bastidores eu sabia dessa. Essa eu vou te contar. Então, a gente vai ter mais gente trabalhando. Tá. Entende? Apesar de ter uma complexidade, aquilo que você vai fazendo na medida que você vai viver na próxima vida, só que você também tem mais gente, né? Como se o teu time interno está maior, então a empresa pode te oferecer mais serviço. Você pode servir melhor. Entendi. Porque você tem mais gente dentro de você. Então você reconhece mais o outro. Porque você tendo mais gente dentro de você, né, eu tenho mais gente dentro de mim. Então eu consigo reconhecer com muita precisão quem é o cara da equipe interna do outro que está falando. Porque eu conheço esse cara dentro de mim. Eu conheço esse arrogante dentro de mim. Eu conheço esse dono da verdade. O meu dono da verdade, eu conheço ele, eu tenho uma intimidade com ele, muito grande. Então, quando eu vejo alguém, eu sei com quem eu estou falando. Uau! Eu fico imaginando algo semelhante ao seguinte. Veja o exemplo e vê se você concorda. Ou traz um outro. Vivi na noite por 27 anos como músico. Vivi essa vida de alguém que estava na noite, tocando, compondo e improvisando e fazendo tudo isso. Vivi arte por muito tempo. Decidi parar de estar na arte para focar mais em outras coisas, mas de fato, se eu sou criativo escrevendo, se eu sou criativo dirigindo, gravando, se eu encontro soluções para os meus clientes com velocidade, tem fruto em tudo que eu aprendi na música e tudo isso que trouxe. Até aqui é um pouco disso que você falou, certo? Eu vim construindo e eu sou o que sou graças a tudo que fui. Com certeza. E venho sendo. Show. Porque você deixou um dia o artista entrar, e nascer e se manifestar. O artista Isso. é o criativo. Esse cara. É. E ele ajuda muito hoje no cara que está atuando hoje aqui. Show. E aí, a analogia que eu quero chegar é a seguinte. Hoje, quando eu escuto uma música, desde sempre, né, desde que eu estudei música, eu ouço todos os instrumentos separados. Eu tenho uma mesa de som no meu cérebro, eu ouço o baixo, a timbragem, eu sou capaz de falar qual é o instrumento que está sendo tocado, a marca do instrumento, se é uma guitarra Fender ou se é uma guitarra Les Paul. Eu consigo te dizer porque eu tenho muito repertório para ter essa identificação. E agora eu consegui ver você, quando conversa com alguém, com a mesma habilidade, só que na questão do comportamento, do membro da equipe interna. Eu sei quem está falando aí. Ó, eu sei que tipo de guitarra é essa, eu sei que tipo de bateria é essa, eu sei que tipo de pedaço da música é esse. É essa leitura que você... Isso é fascinante, né? Essa leitura que você tem quando você conversa com alguém. Exatamente. Uau! Exatamente. Eu sei exatamente quem é que está falando. Uau. É o código da Matrix, né? Você vê a coisa descendo linha por linha. É porque tem um tom de voz, tem o tipo de palavra que escolhe, tem a história que conta, sabe? E aí dá para identificar quem é que está falando. Então, por que eu mapeei? A gente tem muito mais do que 56 líderes de equipe interna. Nós somos uma diversidade, então isso daria para abrir um leque gigante, né? Tá. Por que eu mapeei 56? Eu mapeei 56 por uma questão didática. Porque daí fica mais fácil de estruturar jogos, né? De estruturar formatos de conversa. E também para que cada um consiga reconhecer em si mesmo. Porque o processo comigo é muito assim, né? Não sou eu só que vou escalar o teu time interno. Você vai escalar também. Então, eu conduzo a pessoa na construção dessa inteligência mesmo. É uma transferência de know-how. Não é um processo onde eu vou fazer uma técnica, uma ferramenta. Nada disso. É uma transferência de know-how. É tudo aquilo que eu sei, eu vou transferir para que você construa o teu movimento de inteligência individual. Uau! Muito bom, muito bom. E ó, você que está nos acompanhando aí, se inscreva no canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar o Instagram da Miriam na descrição aqui do vídeo também para você visitar o perfil, mandar um direct, falar com a Miriam, descobrir sobre os programas que ela tem ali que são disponíveis. Falando em programas, Miriam, hoje Zoom, online, qualquer horário, só casar o fuso horário para estar ao vivo, você atende qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta, fato. Mas tem aquelas pessoas que preferem presencial, que querem uma imersão, que querem desligar o celular, começar às 8, 10 da manhã e ir até às 7, 10 da noite e estar num lugar, num ambiente. Você tem um programa assim que é um retiro que você faz, que é presencial, que acontece aqui 1 ou 2 vezes por ano. Isso. Eu quero muito que as pessoas saibam da existência desse retiro. O que acontece lá? Fala um pouco disso pra gente. Eu tenho 2... eu tô até rouca, né? Porque eu acabei de voltar de Acabou de voltar. Acabei de voltar de 5 dias falando que nem uma louca. Inclusive, esse último foi na Bahia, né?
Então, esse último, foram 3 dias. Na verdade, eu fico um pouco mais, né? Porque eu vou um pouco Vai antes. E volta depois. Eu levo a minha equipe, aí a gente fica também um pouco lá conversando entre a gente e tudo mais. Depois chega todo mundo. E aí a gente fica sexta, sábado e domingo, até segunda-feira. E aí acaba passando o segundo dia inteiro também, porque daí a gente ajeita voo, essa coisa toda, e todo mundo volta na segunda, né? Tá. Então, eu tenho 2 formatos de imersão presencial. Um formato que é um formato em grupo mesmo, assim, que eu levo um grupo pequeno sempre. Eu não sou a pessoa das multidões, sabe? Eu não tenho problema com a multidão, mas eu gosto da transformação pessoal em grupos mais íntimos. Então, o meu retiro ele é um retiro mais boutique, assim, para um grupo menor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai viajar junto e aí a gente vai para um lugar onde a gente eu construo uma cápsula do tempo e espaço. O que é a cápsula do tempo e espaço? Você sai do teu espaço, que é o teu contexto físico, e você vai para um outro lugar. Nós fomos, dessa vez, para um lugar mágico, que é em Maraú, a península de Maraú, que tinha de um lado uma lagoa, do outro lado era o mar, e a gente estava no meio. A pousada ficava exatamente no meio. Do lado água salgada, do outro lado água doce. Então, tinha toda uma história que acontecia ali também através de ver o pôr do sol na lagoa e o nascer do sol no mar, né? Então, Uau. Teve muita experiência deliciosa. E aí gera mesmo uma cápsula de espaço, assim. Então, ali nós vamos estar ali naquele lugar, todo mundo despluga de celular no sentido de resolver problema, tal. Até porque a natureza é tão exuberante que a pessoa ela mesma acha, eu não tenho que pedir nada. Ela mesma acha um desperdício não aproveitar, já que são só 3 dias. Então, isso faz com que se concentre a atenção em permanecer ali, naquela presença, né? E tempo, por quê? Porque é fechado, né? É um espaço de tempo ali naqueles 3 dias. É incrível porque a gente faz um movimento de gerar um laço de confiança muito rápido, até porque só vai quem é mentorado, né? Então, só a pessoa já tem que estar no processo comigo. Pode estar bem no início, como pode estar no meio, como já pode ter feito um primeiro ciclo de mentoria, já está no segundo, terceiro ciclo, ou está num programa mais avançado, não importa. Mas ele tem que já ser mosaicado, que eu chamo, ou seja, ele já tem que fazer parte do nosso grupo e na identidade de mentorando, vamos dizer assim. Esse é um formato, que é um formato bárbaro, assim, que é viajar comigo. E tem um outro formato que eu levo para 1 dia de imersão. Esse formato de 1 dia de imersão ele pode ser para uma pessoa ou pode ser para mais de uma pessoa, se for ou é um casal ou é um sócio, por exemplo, que é mais comum, ou é individual mesmo. Eu vou pegar uma pessoa e vou fazer um processo de iniciação para aquela pessoa em 1 dia. Ela tem que chegar 1 dia antes no hotel, porque eu não quero preocupação com horário de voo, não sei o quê. Então, de novo, cápsula do tempo e espaço. Mas é 1 dia de cápsula. Tá. Chega 1 dia antes, a gente passa 1 dia junto. Então, a gente janta já no dia anterior, toma um café da manhã junto, tá? Passa 1 dia junto no hotel. E aí, eu vou fazer todo um processo de iniciação para chegar na espinha dorsal de qual é o desafio do momento em relação à limitação do autoconhecimento. E eu vou mostrar. Aí, eu escalo a equipe interna, o líder da equipe interna pela pessoa. Porque como é uma imersão, então eu entrego a informação. No processo comigo, não. No processo comigo, durante a mentoria, né, cada um entra dentro de um jogo e cada um vai na minha condução, eu vou fazendo com a pessoa. Tá. Só que na imersão, não. Eu faço pela pessoa. Entendi. Daí eu de verdade aponto. Porque daí eu estou num ambiente mais controlado, eu posso entregar, apontar o líder de equipe interna e eu tenho tempo suficiente e proximidade suficiente para lidar com o que vem, né? Tá. E aí a gente encerra no dia seguinte de manhã, quando a gente toma café junto e aí eu entrego a pessoa para o mundo dela de novo com muita coisa transformada, porque 1 dia dá para fazer coisas incríveis, assim. E nem é pesado, sabe? É leve na questão do tempo, porque quem me conhece sabe que eu sou muito assertiva e como eu tenho muito know-how da equipe interna, eu já vou sabendo, assim, um pouco do que vai rolar, sabe? São 2 processos de imersão que daí é no presencial. Perfeito. Além dos programas online, que as pessoas podem te chamar no Instagram, perguntar o que tem disponível, como funciona, existem esses programas que são presenciais. Em grupo, Isso. que é 1 vez por ano. Em grupo, que por enquanto é 1 vez por ano. Tá. Há rumores do próximo não ser nem no Brasil? Há rumores. Há rumores. Eu ouvi dizer. Há rumores que eu tô levando cada vez mais longe. Muito bom. E quem tiver interesse nisso, precisa, obviamente, que passar por uma entrevista, conversar, para entender como funciona. Aí te chama no Instagram lá e dá para saber de tudo isso. A melhor forma de falar comigo
Tem gente que fala, eu quero falar com você. A melhor forma de falar comigo é preencher uma aplicação que está no link do meu Instagram. Tá. E pouca gente sacou isso, sabia? Que é o jeito de falar comigo. Eu tô aqui contando para você que é o jeito mais, vamos dizer assim, é o jeito inteligente de falar comigo, porque eu vou ler todas as aplicações. Tá. Então, é uma forma, é um atalho para falar comigo. Perfeito. Porque eu vou ler todas as aplicações. Lógico, cai na mão da minha equipe, que vai dar uma lida e vai me ajudar a, vamos dizer assim, a ponderar um pouco se precisa de uma call, se precisa de um Zoom, alguma coisa assim. Mas, no mínimo, vai sair um conteúdo específico para aquela pessoa. Entendi. Né? Porque... Eu fico pensando, se a pessoa te mandar um Instagram e falar, oi Miriam, tudo bem? Tudo bem. Como funciona o seu trabalho? Você vai fazer uma série de perguntas e isso vai levar, sei lá, um dia, 2, 3, uma semana. Sendo que a pessoa pode parar no formulário e ela separa um tempo para isso, responde tudo de coração aberto do começo ao fim, e entregou tudo de uma vez que você precisa para voltar. Sabe o que acontece? Se eu pergunto, né? E às vezes eu faço isso, às vezes tem gente que realmente me procura já aconteceu, pelo direct, com a Daniela, que estava comigo lá hoje, nesse final de semana no Retiro. E a gente começou a conversar ali e rolou, né? Mas ela preencheu a aplicação. Tá? Ela começou a preencher a aplicação e aí ela largou a aplicação pelo meio e procurou pelo... E aí a gente começou a conversar pelo... Nem sei quem procurou quem, mas eu acho que eu dei um oi para ela pelo direct do Instagram, porque eu achei o início da aplicação dela interessante. E aí começou a conversar. Mas percebe que quando a conversa é pelo direct do Instagram, exige que os dois estejam ali naquele momento, Sim. né? E aí, às vezes, o timing da pessoa de falar comigo, ela tá naquela hora. Então, o que tem que fazer? Preenche lá a aplicação, me conta de você no momento em que você tá, tipo, bolado, tipo, zoado com o troço, com o assunto, entendeu? Aí você insere a informação lá, eu vou ouvir no meu melhor momento. E aí depois a gente vai conseguir se encontrar, né? Excelente. Então, tirar proveito do momento em que você tá zoado para preencher a aplicação é a melhor coisa, porque é quando sai, sabe? Entrega mesmo. Não fica aquela coisa tão mental, né? Boa. E às vezes quando eu pergunto, tem o impacto da minha pergunta, a pessoa começa a pensar o que ela vai responder, o que eu quero ouvir, né? O que eu quero ouvir é o que você quer falar na hora que você tá zoado. Entendi. Muito bom. Então, esse é o melhor caminho. Você que nos acompanha aqui, está gostando disso, quer falar com a Miriam, quer entender como participar dos programas, clica no link aqui na descrição do vídeo, vai ter o Instagram da Miriam. Lá na bio do Instagram tem o link do formulário. Cassim, por que o link do formulário não está no YouTube? Porque eu quero que você visite o Instagram da Miriam, que você siga a Miriam e conheça o trabalho da Miriam lá. Aí você clica lá no link da bio e preenche o formulário para dar um passo além. Muito bom. Miriam, você lida com empresários, com donos, com fabricantes, com empresas gigantes que eu conheço também, com CEOs e tudo mais. E existe um assunto dentro deste universo que é o líder tóxico. E aí, este líder normalmente ele recebe feedback da própria equipe, dos liderados, da gerência, talvez de um próprio sócio, talvez em casa. O fato é, esse assunto surge para ele. E ele está disposto a falar sobre o assunto e resolver isso. Tem lugar para ele em algum programa seu? Como funciona? Então, o líder tóxico é um dos meus temas favoritos. Tem até, olha que interessante, tem até um trecho de um vídeo que é um trecho de um depoimento de uma mentorada minha que estava no retiro esse final de semana e que foi incrível, assim. Eu vou postar esse conteúdo lá no Instagram também. E que tem ela tem esse medo de ser um líder tóxico. Então, porque tem dois movimentos, né? Tem aquele que tem medo de ser líder tóxico, não quero ser líder tóxico, e aí acaba virando um líder meio permissivo. É tipo assim, não, deixa que senão se eu for pra cima vai ser pior, né? E aí você acaba não indo. E tem aquele que efetivamente vai, né? Tipo, entra na briga e se torna tóxico. A liderança tóxica, ela tá diretamente relacionada com a escassez da equipe interna. Então, assim, é como se você tivesse com uma equipe interna inadequada para jogar aquele jogo que aquele relacionamento com aquele teu liderado está pedindo. Então, precisaria ter escalado um outro membro de equipe interna que vai trabalhar com outro aliado, enfim, é como se fosse um jogo. O relacionamento é um jogo. Né? E dependendo de com quem você está lidando, você tem que escalar uma equipe interna diferente. Então, a liderança tóxica, ela nasce porque falta recurso. Então, falta recurso. E aí eu não quero ir, viro líder permissivo. E quando eu for, eu vou forte demais, acabo tendo que desligar.
Ou se não, porque eu fui tão permissivo que agora não tem mais jeito. Já pegou o bonde pro lugar errado, né? Ou se não, eu vou de uma forma muito forte e também não ensino, não educo, não consigo formar aquele profissional e apontar para ele um feedback saudável, né? Que é um feedback que alimenta a pessoa para que ela se transforme num profissional melhor. Então, a liderança tóxica está relacionada com 2 pontos, na minha opinião. Uma é a ausência, a escassez de uma equipe interna apropriada para lidar com a situação, ou seja, você está com a equipe interna muito michureba, falta de autoconhecimento. E também está diretamente relacionada com o saco cheio, sabe? Tipo, é quando a pessoa tá de saco cheio daquela situação, tá de saco cheio daquela atividade profissional, daquele contexto. Ela não quer mais estar ali. Ela já não queria mais estar fazendo aquilo. Então, ela já está guardando uma quantidade de frustração muito grande. E aí, essa acidez, vamos dizer assim, da frustração da vida, que não é só da profissional, às vezes é relacionamento, às vezes a vida está muito pequena, sob o ponto de vista das aventuras e tudo mais, né? Queria estar viajando mais, queria estar curtindo mais a vida. E aí, essa acidez da frustração, ela transborda para o relacionamento com o liderado, que é o lugar onde ela tem o poder de fazer isso, né? Porque ali não vai acontecer nada. Porque ela está né? ela tá numa posição de poder. Então, mesmo às vezes não é de propósito, mas é que está tão já a insatisfação e a acidez está subindo tanto que transborda para o lugar de menos risco. E o lugar de menos risco é o liderado. Isso, para quem quer, tem solução. Sim, porque é olhar, né, é o autoconhecimento para olhar quem da tua equipe interna está com esse nível de insatisfação. Então, é essa conversa que se dá através de um processo. Vamos lá ver quem é que está insatisfeito. Vamos lá ver que sonho que você não está conciliando com o sonho que... Você tem um sonho na vida profissional também que está indo, está sendo feito. Mas você deve estar abrindo mão de algum outro sonho que você não sabe que tem. Porque você nem sabe que aquele líder da tua equipe interna existe. Então, como é que você vai ouvir uma pessoa que você nem sabe que existe? Nossa. E que está falando uma língua que você nem conhece. Porque às vezes a língua vem pelo emocional, às vezes ela vem, né? Cada membro de equipe interna fala uma língua diferente uma da outra. Então a gente tem que aprender essa decodificação. Isso é autoconhecimento. Ele não consegue entender o que está sendo falado pelos membros da equipe interna, ele não consegue ver, ele só consegue sentir. Sentiu, executa qualquer coisa ali e vira esse cara tóxico. Na verdade, às vezes ele nem sente, né? Ele quando viu, ele já soltou uma palavra inadequada, sabe? Ele já soltou uma coisa ácida. Tipo assim, cara, eu tô fazendo tanto esforço pra estar aqui. É quase como se a equipe dele pensasse assim, cara, eu tô fazendo tanto esforço pra estar aqui, eu tô aqui batalhando, fazendo meu serviço. Você não vai fazer a tua parte? E eu ainda tenho que fazer a tua parte? Sabe? Tipo assim, eu já tô no limite. Tá chato pra mim, já eu vou tá ter que fazer muito duas ruim. vezes. Entende? E eu ainda vou ter que ficar lidando com cada um lidando com o seu. Entendi. Sabe? É quase como se fosse isso, né? Se tivesse que trazer a vida, né? A coisa. Muito bom. Precisando de ajuda e querendo, dá para fazer parte das mentorias. Sim, porque não é sobre abrir mão das coisas para poder lidar com aquele outro sonho. É sobre integrar, né? Tá. É sobre lidar com aquilo que está ali. Perfeito. Não fazer vista grossa. Muito bom. Eu esqueci uma pergunta, Miriam, que eu lembrei agora no meio dessa resposta. A gente está falando de mais vidas na mesma vida. E quando alguém da família abre mão de uma vida, de um sonho, de uma realização, em prol dos filhos, em prol do casamento, em prol de cuidar de pais doentes, abre mão de alguma vida e vai seguir esse fluxo. Isso tem um risco só para a própria pessoa? Isso pode passar depois para outras gerações? Como que você enxerga isso? Então, isso aí é nítido em processo sucessório, que é quando, por exemplo, tem um fundador lá, montou uma empresa. Aí a empresa está decolando, né? Às vezes já decolou, mas às vezes está decolando, está precisando terminar de construir, né? Tipo, está em processo de construção, está dando certo. E aí ele aloca a segunda geração para vir terminar, né? Tipo assim, vão vir aqui ajudar para fazer a construção disso que já está indo muito bem, né? E aí, às vezes, uma parte dos sucessores até quer, né? E vem, tá tudo bem. E uma parte, às vezes, não quer. Então aí a gente tem alguns problemas na segunda geração, que é quem não quer e tem que estar, nem deveria estar, e quem quer, mas quer tanto e começa a se envolver tanto, que faz aquilo o seu único contexto de vida. E aí só vive para o trabalho. O problema disso é que quem só vive para o trabalho, e geralmente isso acontece, é muito comum acontecer na segunda geração, porque a segunda geração é quando o negócio deu certo, pegou. E aí você está no meio
daquele negócio que é o sucesso da empresa, né? Então, tudo vira em torno daquilo. Aí, o que acontece? O problema disso é que a segunda geração abre, uma parte da segunda geração, por exemplo, alguém abriu mão da sua vida particular, da sua vida pessoal, melhor do que particular, da sua vida pessoal. O que acontece é que, no processo sucessório da terceira geração, nós teremos problema. Porque todas as vidas não vividas pela geração anterior, ela vai influenciar na vida da geração da frente. Porque pensa, será que a geração da frente vai querer a mesma vida da geração de trás? Quando ela olha para aquilo, ela fala, nossa, mas aí eu vou ter que lidar com isso. E fora isso, a terceira geração, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, ela ainda vai ter que arcar com o peso que está mais pesado do que da primeira para a segunda. Porque a empresa cresceu mais, né? Então tem um peso maior, tudo bem, talvez tenha que construir com menos esforço, porque já está meio construído, né? Mas daí tem o tédio, né? Não tem muito o que construir, tem só que carregar esse elefantão branco aqui e ter a mesma vida que os meus pais, né? E ainda tem que honrar, e ainda não sei o quê. E tem um risco aí, Miriam, porque eu entendo assim, na primeira geração está construindo e está passando para a segunda, nesse projeto ainda de acontecendo, é entendível se desabale. Você fala, cara, tá indo. Agora, da segunda para a terceira, ó, te entreguei pronto. Hein? Não vai afundar o negócio, não vai destruir tudo que 2 gerações levaram esse tempo todo para construir. Então, acho que, por mais que tenha essa questão de estar pronto, não tem essa responsabilidade do tipo, não pode afundar na minha mão? Tem, e aí tem um outro lugar que é muito legal. Eu acho o processo sucessório um encantamento, assim. Porque o que acontece? Da segunda para a terceira geração, existe a possibilidade que pode se começar na segunda geração, que é a autoralidade do processo, do projeto. Ou seja, da empresa, né? Eu vou chamar de projeto mesmo, que é a autoralidade do projeto. Então, se a segunda geração já começar a conseguir dar uma cara diferente, que a cara é a cara da segunda geração, sabe assim? Abrir uma área de inovação que já tem a cara da pessoa da segunda geração, que não é só a continuidade da primeira, igualzinho como estava, só deixar grande, entendeu? Tá. Porque é isso, já está aqui, a gente só tem que deixar grande. Mas é tudo igual, com a mesma cara, né? Se a segunda geração consegue fazer esse movimento de dar uma autoralidade, colocar a cara dele no negócio, que é a autoralidade mesmo, o que acontece? A terceira geração, ela vai ter a oportunidade de estudar para fazer o movimento de também dar autoralidade dessa. Aí o jogo começa a ficar legal. O problema é essa continuidade monótona, sabe? De só deixar grande e continuar no mais do mesmo, só crescendo o faturamento e volume. Porque aí é quase como se ficasse uma coisa meio pasteurizadona, assim, monótona. E daí não tem a identidade das gerações. Da segunda, não tem a identidade da primeira ainda. Então, é como se a vida que a primeira geração não viveu, que a segunda geração não viveu, interfere nas próximas. Porque é quase como se fosse assim, você também não vai viver. Entendi. Só segue do jeito que tá, não segue, muda, repete, é isso e vai ser assim. Isso. Eu fiz assim, deu certo na minha mão, não muda. Isso. Então, qual que é o desafio da terceira geração? O desafio da terceira geração é conseguir colocar a autoralidade sem destruir tudo que já está pronto, né? É subir desafio, no degrau que já está pronto e fazer a autoralidade. Então, se a segunda geração já começar a fazer isso, ela ajuda, porque daí é uma vida mais vivida, né? Tá? E a segunda geração, se ela consegue integrar outras vidas nessa mesma vida, quanto mais vida a segunda geração conseguir integrar nessa vida, mais jogo ela libera para a terceira geração. Perfeito. Porque daí é só continuar, tá vendo o que tem que fazer? Não é sobre crescer a empresa, é sobre viver mais vida através de crescer a empresa. Perfeito. O crescer a empresa é o contexto para viver mais vidas. Não é a vida. Excelente. E então, essa é a diferença. Você auxilia em pessoas que estão passando por essa dificuldade ou estão visualizando que vão passar em algum momento. Esse é o meu principal cliente. É a pessoa que eu mais aconselho. Porque justamente, é o que eu mais amo, porque justamente se a segunda geração não der, vamos dizer, start nisso, a terceira geração vai sofrer muito, né? E aí pesado. A quarta vai sofrer mais ainda. Vai tipo assim, cara, é quase como se aquela herança, que é o construído material, ele vira uma sentença de vida. Tipo assim, ó, aqui tá, então estamos entregando a sua sentença. É isso aqui que você tem para hoje. Né? Uau. E a ideia é que seja que a segunda geração, porque a primeira fez o que deu, que estava começando a empresa, né? A segunda construiu. A segunda geração precisa entregar mais do que só a herança. Precisa entregar herança e legado. E o legado é a vida vivida. É o exemplo da vida vivida. Não é só o patrimônio. Por isso que quebra a empresa na terceira geração. Muito comum. Porque entregou só a herança.
E não a vida vivida. O cara não quer viver a vida vivida que ele viu e ele não sabe viver a outra. Qual que é a outra? É a polarização, né? Um só ganhou dinheiro, não viveu. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos gastar e viver. Aí quebra. Entendi. Né? Que é Faz muito a sentido. dinâmica. Então, essa geração aqui, que é a segunda, precisa, ou quer seja ela qual é a geração, mas a geração da construção de patrimônio, ela precisa entender que ela tem que entregar herança e legado. Ou seja, herança e vida vivida. Vidas vividas. O legado é o volume de vidas vividas que ela está entregando para o próximo jogo. É como se fosse um jogo mesmo. Ó, tá aqui, ó, todo o dinheiro, né? E aqui está a cestinha de todas as vidas vividas, que são os exemplos. Uau. E isso libera. Nossa, isso é... Quem herda isso? Aí é verdade. Aí você está entregando para o outro uma liberdade de evoluir. Porque você está entregando um degrau de patrimônio, que é genial, né? A pessoa chegar com um degrau de patrimônio, ela pode investir em desenvolvimento pessoal, ela pode investir em uma série de coisas. Né? Tem muita escolha. Ela pode comprar muita coisa, né? Comprar inteligência, encurtar a inteligência. Então tem muita coisa para... Mas não adianta também se não tiver a cestinha das vidas vividas como exemplo. Perfeito. Ela vai gastar em bens materiais, né? Ela vai gastar no prazer. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu recebi mais uma aula hoje para variar, falando com você. A Miriam, a gente tem um trabalho junto, a gente desenvolve um trabalho onde eu auxilio a Miriam nas questões do digital, da expansão. Porque lembrando desse movimento que você estava, poxa, eu vou para a Europa e eu atendo lá, e depois eu começo a gravar os meus áudios, crio o meu método, e hoje a gente tem essa possibilidade maravilhosa, que é um celular com uma boa conexão na internet. Você teve ano passado, a gente já estava trabalhando junto, esteve na Europa, acho que foi 30 dias, né? E você fez lives quase todo dia, lembra disso? Eu fiquei mais de 30 dias, né? Eu fiquei uns 30, né, eu acho. Que eu fiz live em todos os lugares por onde eu passava, né? Todo lugar que você passava, toda cidade nova, algum lugar que você ia fazer uma live. Com um tema específico que conectava com a cidade que eu tava, lembra? Lembro. Foi muito legal, né? Lembro. Conexão Europa chamava. Conexão Europa. Graças a uma boa tecnologia, um bom aparelho celular, uma boa conexão com a internet, claro que o teu conteúdo para poder levar isso para mais pessoas. E quantas pessoas já tiveram algum tipo de transformação com o conteúdo seu e nunca falaram? Eu posso te garantir, tá? Muitas. Porque no meu negócio, eu sou cara de muitas pessoas. Eu tenho 60 mil alunos em 70 países, então eu sou um para muitos. E de vez em quando surge um aluno assim, cara, eu fui teu aluno em 2021 e eu abri uma agência. Cara, mas por que você não falou lá em 2021? Genial, né? Achei que você não ia ver. Porra, como você não me conta uma coisa dessa? Então, estou te dizendo que eu tenho certeza que você impactou muita gente que nem te falou ainda. E é uma provocação e um convite aqui para você que está nos acompanhando. Viu um conteúdo bacana na internet? Algo que realmente trouxe um insight legal para você, te transformou de alguma maneira? Deixa a pessoa saber, conta para ela, deixa um recado, manda um direct. Obrigado por esse conteúdo, isso me ajudou dessa maneira. Porque a gente que está do lado de cá, gerando conteúdo, construindo isso tudo, a gente não tem ideia do impacto que a gente causa na vida das pessoas, mas a gente gostaria de ter ideia, né, de saber todo mundo que a gente pode ajudar ou não. Miriam, muito obrigado mais uma vez pelo teu conhecimento, pelo teu tempo, por estar aqui. E eu quero que você deixe um recado final para quem está assistindo a gente. E eu tenho um roteiro para isso. E o roteiro é: estamos na Times Square, Nova York, só que só existe Nova York. Então todo mundo vai passar ali por aquele bairro, por aquela rua onde tem todos aqueles telões e tudo mais, e você vai colocar uma mensagem lá naquele telão. E pode ser uma frase curta, uma palavra, uma frase longa, o que você quiser. Que palavra é essa? Que frase é essa? O que você quer deixar ali para que todo mundo do planeta tenha a oportunidade de ler? A frase seria assim: a gente está aqui nessa vida na Terra, né? E é sobre caminhar na nossa direção e não se afastar da gente mesmo. Porque é nesse caminhar na nossa direção que a gente vai deixar nascer a próxima pessoa, que vai manifestar o próximo potencial para a gente viver mais vidas nessa mesma vida. E se fosse para deixar uma expressão, eu diria assim, é que lá na frente, quando finalizar, a gente tem que ser capaz de colocar hashtag valeu a pena. Então seria para mim, essa é a minha missão. A minha missão é conseguir fazer a transferência do meu know-how e lá na frente ser capaz de colocar um hashtag valeu a pena. Então a frase é caminhar na sua direção para fazer valer a pena. Uau, valeu a pena. Bom, eu posso finalizar o episódio de hoje com a hashtag valeu a pena, porque realmente é muito conhecimento, é muito transformador. Espero que isso possa tocar muitas pessoas, que muitas pessoas possam lá te conhecer no seu Instagram e poder receber a tua ajuda. Muito obrigado. Obrigada a você. Você que acompanhou aqui o nosso episódio do Newcast, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você for de Campinas ou região ou de outro estado e quiser vir até Campinas para gravar aqui, gravar comigo aqui no estúdio e ter um episódio desse para você,
entre em contato com a gente. Todas as informações e os contatos estarão aqui na descrição deste vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.